Eles fazem parte do núcleo setorial de acessibilidade da Universidade Federal de Pernambuco, que visa apoiar e promover a inclusão dos estudantes e servidores no âmbito do Centro Acadêmico do Agreste. Estamos hoje com o coordenador do NACE, Álvaro Ferreira, e a vice-coordenadora Larissa Mello. Hoje o papo vai ser sobre o acesso e permanência das pessoas com deficiência no ensino superior. E qual o papel do NACE nesse processo de inclusão? Bora lá? Olá, pessoal! A partir do episódio de hoje, a gente vai incluir também a nossa autodescrição, né? Então, eu vou começar. Sou professora Rosemary Pichler, sou uma mulher branca, tenho 1,76 m de altura, cabelos curtos, loiros, olhos verdes e estou usando uma calça jeans e uma blusa branca com desenhos, flores em azul. Oi, eu sou a professora Marcela Bezerra, sou mulher, branca, dos cabelos loiros médio, olhos verdes, estou usando uma calça preta e uma blusa verde, lisa. E esse é o seu Inclusive, né? O nosso podcast sobre design e inclusão, produzido pelo Labidinho, Laboratório de Design Inclusivo, da Universidade Federal de Pernambuco, do campus do Agreste. Para o bate-papo de hoje, a gente tem a presença do coordenador do Núcleo de Acessibilidade, Álvaro Ferreira, que também é intérprete de Libras. Olá, Álvaro. Olá, professora Rose e professora Marcela. Obrigado pelo convite, é uma honra estar aqui participando com vocês. E temos também a presença da vice-coordenadora Larissa Mello, que também é assistente de alunos. Olá, Larissa. Oi, professora Rose. Oi, professora Marcela. Obrigada pelo convite. Eu sou Larissa, né, assistente de alunos, e vou fazer minha autodescrição também. Eu sou uma mulher negra de pele parda, tenho os cabelos e olhos castanhos, cacheados, e uso óculos de armação azul. Estou com uma calça preta e uma blusa verde. Álvaro quer se autodescrever? Com certeza, aproveitar aqui o bonde, né? Eu sou um rapaz de pele branca, estatura mediana, estou já no 30 mais e tenho cabelos pretos, olhos castanhos, uso óculos, tenho barbas e bigode, né? E estou nesse momento com a camisa branca, com detalhes quadriculados nas mangas e usando uma calça jeans nesse momento. Ótimo. Então vamos começar, né, aqui com o nosso bate-papo, a nossa entrevista. A gente vai começar abordando um pouquinho a questão da inclusão das pessoas com deficiência no ensino superior. A gente teve recentemente divulgados os dados do censo, né, que foi realizado em 2022, então ainda são dados preliminares ainda, né, mas a gente já vê aí uma grande desigualdade na questão do acesso ao ensino superior quando a gente compara pessoas com deficiência e pessoas sem deficiência, né. Então, esses dados apontam que 1 em cada 4 pessoas com deficiência conseguem concluir o ensino médio, né? E apenas 7% conseguiram concluir o ensino superior. Quando a gente compara esses números com as pessoas sem deficiência, a desigualdade fica ainda mais evidente, né? E no nosso contexto, a gente vem observando esse aumento, ainda que pequeno, da participação, da entrada dessas pessoas com deficiência nas universidades, né? No Centro Acadêmico do Agreste, a gente vê que cada semestre esse número ele vai aumentando um pouquinho mais, né? A gente gostaria que fosse muito mais, né? Mas a gente vê esse aumento. E então, Álvaro, né? Qual é a sua opinião, assim, com relação o quão longe a gente ainda está do ideal, né? Com relação ao acesso dessas pessoas ao ensino superior? Pois é, você fala do censo, né? E o censo do IBGE é uma ferramenta importantíssima, né, para a gente mensurar e fazer essas análises, né, com base em cima desse quantitativo, o quanto ainda nós precisamos avançar, né, na garantia do acesso dessas pessoas ao ensino superior. A gente tem, inclusive, né, diversas políticas de ações afirmativas. E, dentre a mais importante que a gente considera, inclusive, né, para que essas pessoas elas tenham acesso ao ensino superior, é a lei de cotas, né, que foi recentemente, né, a gente sabe que a lei ela foi sancionada em 2019, então
apenas de lá para cá é que houve um aumento gradativo da inserção dessas pessoas no ensino superior, e isso, de certa forma, vai se percebendo, né, ao longo dos semestres letivos. Mas a gente sabe que precisa avançar, sobretudo, na conscientização, né, da sociedade. E aí vem diversos outros fatores, né? Que aí a gente vai conversar com certeza ao longo do nosso bate-papo, mas o capacitismo é algo que a gente vai precisar trabalhar bastante, sabe, na sociedade, para que essas pessoas elas consigam estar dentro de uma universidade. Na verdade, elas podem estar onde elas quiserem. Exato. E esse vai ser o nosso papel, né? Eu sou professor, sou pesquisador, mas também sou militante. E na cidade eu tive o privilégio de ver acontecer diversas ferramentas, né, para a garantia dos direitos, como o Conselho Municipal dos Direitos da Pessoa com Deficiência. E aí eu vi de perto, inclusive, né? Desde novinho, não tinha nem barba ainda, né? Mas aí já comecei nessa luta a partir, claro, da influência da comunidade surda, mas vi que a minha missão, o meu trabalho não estaria somente, né, na comunidade surda. Hoje eu tenho aí uma atuação no contexto da pessoa com deficiência. E aí eu vi, não é, que esse conselho e essas pessoas, elas precisam cada vez mais, né, do nosso apoio, do nosso papel como servidores, como também servidores que possuem responsabilidade social. E é sobretudo nisso que a gente vai precisar estar refletindo e fazer as pessoas também que nos acompanham e que nos vão também ouvir nesse sentido de refletir. Refletir porque cada um dentro da sociedade vai ter um papel significativo, importantíssimo, para que essas pessoas elas assumam esse lugar de protagonismo que é de direito, não é, que é de garantia, inclusive por diversas legislações. Você falou, quando a gente falou do acesso aos alunos na universidade, da política de cotas que foi instituída agora em 2019. Quando esses alunos têm acesso à universidade, o que é que acontece quando ele acessa o ensino superior? O que Então, é que a gente consegue ver? No momento em que o estudante, né, ele acessa o ensino superior, é garantido, né, aí o direito da matrícula, e aí a partir desse momento começa, na verdade, as políticas de permanência. Dentre elas que a gente vai conversar aqui com Larissa sobre o NASCE, né, que é também uma ferramenta importantíssima, né, um espaço extremamente muito positivo para a política de permanência dessas pessoas dentro da universidade. Mas aí a gente tem inúmeros desafios, porque eu sempre costumo dizer que quem idealizou as políticas educacionais inclusivas para os estudantes com deficiência no ensino superior pensou apenas nas políticas de acesso, nas políticas, não é, em que eles pudessem estar, mas não pensaram na estruturação das políticas de permanência. E aí, quando muitas vezes o estudante chega no ensino superior, ainda não tem os recursos que muitas vezes é necessário, né? O estudante ainda não tem o suporte de profissionais que necessariamente vão estar sendo, inclusive, né, pessoas importantíssimas nesse processo dentro da sua graduação, e isso vai influenciar, isso vai repercutir, né, dentro da sua formação humana, da sua formação acadêmica, e a gente sabe que esse hoje talvez seja o gargalo mais difícil, né, dentro da universidade. E a gente vê que as barreiras, elas são inúmeras, né? Muitas vezes essas barreiras, elas já começam dentro da própria casa, né? Às vezes até familiares, que muitas vezes o capacitismo mesmo, muitas vezes está dentro do próprio contexto familiar, né? E depois todas as outras barreiras para além da residência, né? Que
de mobilidade, né? De comunicacional também, informacional, né? A falta de poder acessar essas informações, né? E também de pertencimento, eu acho, né? Eu acho que assim como as demais cotas, né? Essa dificuldade de fazer com que esses públicos eles se sintam pertencentes a esse contexto universitário, né? De entrar e saber que é direito, né? E que eles não estão pedindo nada, né? Eles não estão... A gente não está fazendo favor nenhum, né? É uma questão de garantias de direitos, né? Para essas pessoas. Pois é, e uma das questões muito importantes, né? Que a gente sabe que os 3 pilares da universidade, ensino, pesquisa e extensão, não é? A gente vai precisar usar a extensão para aproximar a universidade desse público, da família, porque a gente sabe, não é, que vários mitos foram criados ao longo desse processo, onde a gente também sabe, né, que essas pessoas beneficiárias, por exemplo, de um LOAS, foram, de certa forma, talvez ensinadas ou internalizaram, sabe, uma informação de que se elas tivessem acesso à educação, se elas tiverem acesso ou se elas se desenvolvessem cognitivamente, certamente elas perderiam aquele benefício. E isso, não é, de certa forma, a gente sabe que é um mito, não é, porque isso é uma garantia. E aí tem, claro, né, toda para essa questão de benefícios e tudo mais nesse contexto, para a pessoa com deficiência vai ter sim as especificidades de cada caso, mas a gente precisa entender de forma geral, não é, que para essas famílias, sobretudo, não é, entender que o benefício ele já é uma garantia. A educação ela é uma garantia constitucional, né? Então isso jamais vai sobrepor um direito, uma garantia de um direito ao outro, não é? Todos são garantias de direito e eles serão preservados. E aí a extensão ela vai precisar, inclusive, né, os professores fazer projetos para que cheguem até essas famílias, para que cheguem às associações, para que inclusive digam, né, que eu sempre digo que por muito tempo se perpetuou uma universidade com um perfil ou que atendesse mais ao elitismo, né, que atendesse às demandas, né, da capital. Então, depois da política de interiorização, então já em 2010, 2011, e aí a gente vê o quanto isso foi positivo, porque incluiu, né? E a gente não fala de inclusão só para pessoa com deficiência, a gente fala de inclusão no contexto geral, né? Onde outras pessoas que não tinham acesso, elas agora têm a oportunidade de estar dentro de universidade pública, gratuita, não é, de qualidade. Então, a gente percebe que o contexto histórico, né, para essa questão da interiorização, de certa forma, positivou, de certa forma, ajudou nesse processo também de inclusão, né, da pessoa com deficiência. Mas, dentre outras coisas, a gente sabe que vai precisar de muito mais reforço, sabe? Porque aí a gente tem as políticas de cota, a gente tem as vagas, mas a gente vai precisar avançar. E eu digo sempre, a gente precisa de uma rede de apoio. Então, uma rede de apoio que não vai ser só composta pelos profissionais do NASCE, mas por toda a comunidade acadêmica, que precisa entender, né, que essa ideia de a universidade ser apenas para um determinado grupo, ela já passou. Hoje, ela é a universidade de todos. Ela é a universidade para todas as pessoas, inclusive as pessoas com deficiência. Perfeito. E é interessante isso que tu comentou também da questão do tripé, né? Ensino, pesquisa e extensão. E a gente se percebe muito despreparado ainda, né? Para receber. E por muito tempo a gente trabalhou esses públicos como de atendimento dentro dos projetos de extensão, né? Do tipo, vou fazer um projeto de extensão para atender o público, né? Pessoas com deficiência. E também pensar que esses alunos com deficiência vão participar também desses projetos de extensão, né? Então, eu acho que vai
modificar isso de uma forma muito interessante, assim, novas possibilidades de intervenção, muito mais efetivas, né? Muito mais... Porque nós vamos ter pessoas desses públicos participando na equipe de execução, na coordenação, né? Como professores, como né? Participantes de fato da ação, não só receptores dessa ação, né? Então, acho que isso também vai ser uma grande reformulação, né? Que a gente espera ver muito em breve em todos os projetos. E aí, Álvaro, você comentou da questão da interiorização, né? E eu acho que é importante a gente ressaltar a especificidade dos nossos alunos, né? Do nosso contexto agreste, de Pernambuco. Vocês veem alguma diferença nisso com relação aos outros lugares ou não? As dificuldades são as mesmas, as barreiras são as mesmas? Eu acho que aqui no CA a gente tem muito forte a dificuldade em relação ao acesso dos alunos ao campus. O campus é distante, né, digamos assim, da cidade, de certa forma, e dos alunos também que vêm de outras cidades. Então, que dependem de um transporte municipal ou que precisam gastar para vir para a universidade, né, além de vir para a universidade, pagar transporte, pagar alimentação. Então, tem essas dificuldades. E os alunos que são de fora, normalmente, não podem estar em mais de um turno na universidade. Eles só chegam à noite, então isso limita o atendimento também. A gente tem que ter os setores abertos mais tempo para acolher esse público e receber as demandas deles. Então, acho que o CAA tem essas especificidades, assim, bem... que às vezes o pessoal em Recife não imagina essas questões que a gente tem aqui e a gente tem que sempre estar colocando. Mas no CAA funciona, é um centro interiorizado, não está próximo à reitoria, não está próximo ao centro mesmo da UFPE, né, onde a UFPE nasceu. E tem essas questões que a gente tem que considerar, né? Exato. Não pode tratar, por mais que a gente tenha resoluções e normativas a seguir na universidade, a gente tem que considerar sempre essas especificidades dos nossos alunos, né, aqui do interior. Aí eu acho que isso às vezes dificulta o trabalho, traz mais desafios, digamos assim, né? Por muitas vezes, inclusive, a gente teve que entrar em contato, né? Inclusive, universidade com as empresas de transporte coletivo para fazer, inclusive, muitas vezes intermédios nesse sentido de melhorar, inclusive, horários, né? Para os estudantes com deficiência estarem no campus naquele horário determinado para sua aula, para o seu projeto. Então, é muito desafiador, porque aí a gente tem o momento lá, né, em que o estudante ele está dentro do campus, mas antes dele estar lá também, existe de chegar até o campus, Sim, né? Exato. Então, de chegar até o campus, então tem um desafio também, como Larissa bem pontuou. Nós estamos falando agora sobre essas barreiras e a dificuldade de permanência dos alunos no campus. Álvaro, conta um pouquinho para a gente como surgiu o NASCE e o que o Núcleo de Acessibilidade faz na UFPE. Então, desdobra um pouquinho mais do que a gente já está conversando. Então, o NASCE, na verdade, antes de ser um núcleo, né, hoje ele é um núcleo setorial, como os outros que existem, né, para o campus funcionar. Então, existe hoje a mesma equiparação. Mas antes disso, né, inclusive a professora Marcela esteve participando desse projeto de criação, né, da comissão, porque antes disso existia uma comissão setorial com diversas pessoas que pensavam o campus, né, para ser um espaço mais inclusivo, né, e acessível para as pessoas com deficiência. E eu digo que a professora Marcela ela foi a pedra fundamental, né, lá do NASCE, com o lado positivo, viu, professora? Porque de aqui ser... de Caruaru, do CAA, eu fui você foi, o membro né? que foi indicado para começar lá a participar das reuniões para a gente pensar como é que seria esse olhar, enquanto universidade ainda não tinha aqui em Caruaru o núcleo. Então, foi a setorial que foi pensando com vários cursos do campus de Recife, juntando para pensar isso. É verdade. E aí, a gente fala desse tempo, mas foi um tempo tão recente, né? Larissa, quando foi que a resolução foi aprovada para tornar o NASCE setor, núcleo? Núcleo 2016. 2016. Eu entrei na universidade em 2015, né? Então,
acompanhei esse período já de transição, né, de comissão para núcleo, e aí eu lembrava, inclusive, e antes disso, eu estar dentro da universidade como servidor, eu participei também de outros momentos, né, onde eu via você e muitos outros servidores lá do campus e outras pessoas também, não só servidores, né? Tinha estudantes, tinha pessoas que queriam, que sonhavam com esse campus, né? Que sonhavam com esse momento de ter um espaço, um lugar adequado a pensar as necessidades do estudante com deficiência. E hoje esse sonho é uma realidade. O sonho de ter o NASCE. Claro que, né, eu vou... Os desafios ainda existem. Os desafios, eles ainda continuam, né, Larissa? Vamos abordar essa parte dos desafios. Vamos entrar nos desafios, mas falando só Da parte boa, vai lá. da parte O núcleo boa, existe. de ter o núcleo, né? De ter, de fato, um lugar, né? Que certamente, claro que isso, com o tempo, a gente espera que venha a se aperfeiçoar, que venha a melhorar, né, na qualidade dos serviços, mas a conquista, né, de ter o núcleo, ela é importantíssima, inclusive, né, como política de permanência. E a professora Marcela participou desse momento, inclusive, né, estamos nesse momento também para agradecer a você, né, por todo esse empenho, né, à frente do NASCE, nesse contexto de comissão, mas não só de comissão, né, de todo esse trabalho de parceria que a professora Marcela e depois com a chegada da professora Rose, uma dupla aí, né, que é sucesso. É uma dupla de sucesso, com vários projetos aí maravilhosos, né, dentro da universidade. O laboratório de design, inclusive, aí com muitas coisas. Eu tenho muito orgulho de falar onde eu vou, né, que no nosso campus, no nosso CAA, a gente tem um laboratório de design inclusivo, né, digo diversos projetos que vocês fazem e que aguça inclusive a curiosidade de muita gente. E olha que eu já disse até a muitas pessoas importantes, viu? Que a gente tem, né, esse espaço e que a gente também vai junto, assim como você nos ajudou, né, nesse processo também de construção, estamos também nesse mesmo barco para ajudar também nesse fortalecimento. Então, no que tiver ao nosso alcance, né, quanto núcleo, enquanto também gestão dentro da universidade, né, que dialoga sobre inclusão e que vocês estão dentro desse contexto, então a gente só quer fortalecer cada vez mais e que vocês façam desse projeto, inclusive, uma multiplicação, né, para que outras pessoas cada vez mais sejam contempladas e sejam beneficiadas com tudo que vocês vêm construindo dentro do laboratório e que é importantíssimo para a nossa universidade. Obrigada. É importante ter parceiros feito o NASCE, né, que está sempre apoiando a gente. Quando a gente precisa, o NASCE sempre está lá. Há uma dúvida que surgiu. O núcleo de acessibilidade é uma realidade só na UFPE ou é em outras universidades também? Não. Então, tem o programa, na verdade o NASCE, ele é uma ferramenta, ele é um instrumento dentro do programa Incluir, né, que foi criado há um tempinho já, acredito que em 2005, né, foi criado no governo Lula, para justamente dar esse suporte para a inclusão das pessoas com deficiência dentro do ensino superior. Então, não é algo restrito, Isolado. apenas do... Eu acho que foi reforçado na época da interiorização das universidades para que tivesse já esse olhar com a questão do projeto Incluir, porque como ia abranger mais cidades, Caruaru é um polo que atende várias outras cidades no entorno. Então, a ideia foi enraizar realmente essa preocupação com a inclusão. Eu acredito que já tem esse tempo. Isso, depois de 2005, teve lá em 2011, 2012 o REUNE, né, que é o Programa de Reestruturação e Expansão das Universidades. Isso. Então foi aí que justamente veio
esse suporte para que o NASCE, ele, de certa forma, se fortalecesse enquanto núcleo para dar esse suporte e esse apoio aos estudantes com deficiência. Mas aí tem o programa Incluir, ele... Peraí. O programa Incluir, ele começou, na verdade, no plano Viver Sem Limites. Vocês lembram, né, do Sim. Viver Sem Limites, que agora vai ter uma versão 2, né, do programa. E aí, dentro desse plano Viver Sem Limites, que é onde, na época até foi a presidente Dilma que lançou esse programa, não é? E destinou os recursos. E aí foi justamente nesse programa que veio, né, os recursos necessários para ampliação dos núcleos de acessibilidade nas universidades. E a gente sabe que não existe apenas nas universidades. Nos institutos também existem os NAPNES, que fazem esse trabalho também de apoio aos estudantes com deficiência. Certo. Então, a gente só precisa, né, cada vez mais fortalecer, né, esses espaços e também fortalecer com verbas, né? Porque a gente sabe que sonho somente as coisas não acontecem. que muitas coisas não funcionam sem verbas, e aí esse é o grande desafio. Dentro do campus a gente não tem uma dotação orçamentária própria para o NASCE, e aí é onde também implica, que vocês né? tenham essa previsibilidade de uso, né? Um recurso destinado que vocês conseguem fazer essa... O que o programa Incluir fez foi institucionalizar, né, a questão da acessibilidade no ensino superior e instituir os núcleos. Os núcleos foram criados e instituídos, né, através de resoluções nas universidades. A gente na universidade está ligado ao gabinete do reitor e no CA ligado à direção. Então, o núcleo é oficial dentro da instituição, não só na UFPE, como o Álvaro falou, mas nas universidades federais. Mas, depois de instituído, ficou essa questão de estruturar o núcleo, de aumentar a equipe dos núcleos, de ter recursos para equipamentos, para bolsistas de apoio. Então, isso é uma luta constante que a gente vem enfrentando, né, de expansão da equipe. Não é só ter o núcleo, mas o núcleo ter a equipe multidisciplinar para atendimento dos alunos, ter os equipamentos necessários. Então, esse é o desafio constante. O programa Incluir foi muito importante nessa questão de institucionalizar, né, os núcleos de acessibilidade dentro das universidades, mas a estruturação, os recursos para a estruturação são a luta contínua. Pois é, e aí, ainda falando dessa questão do programa Incluir, eu tenho informações de que na universidade, né, o recurso que vem do programa Incluir, ele é para o pagamento dos nossos bolsistas, e que é importantíssimo, né, para nos ajudar nesse funcionamento, né, do setor, porque aí a gente tem esses desafios, essas dificuldades, sem ainda, não é uma equipe técnica especializada para garantir um atendimento mais adequado, não é, de suporte a esses estudantes, e aí a gente tem esses bolsistas que nos auxiliam a fazer com que o NASCE, ele, de certa forma, funcione. Isso. Aproveitando que vocês falaram o gancho aí da quantidade de profissionais que seria interessante para atender esses alunos, uma dúvida, quem faz parte do NASCE? Como é que a gente pode falar sobre isso? Bom, atualmente na equipe de servidores, né, tem Álvaro, que é coordenador e intérprete de Libras, eu, que sou assistente de aluno e vice-coordenadora do setor, e temos uma servidora que também é intérprete, mas está no afastamento para o doutorado dela. E em termos de equipe especializada, nós ainda não temos, que seria o essencial, assim, uma pedagoga no setor, pedagogo, psicólogos, fonoaudiólogo, terapeuta ocupacional, que é a equipe multidisciplinar que se pensa para o atendimento educacional especializado, mas que ainda não temos no NASCE do Centro Acadêmico do Agreste. Então, a gente tem essa dificuldade no atendimento aos alunos de um profissional para fazer uma escuta especializada e dar orientações personalizadas para os coordenadores e professores, porque a gente não tem esses profissionais. Então, acaba que a gente tem como dar orientações mais gerais para os coordenadores,
Mas essa escuta especializada do aluno, para tratar caso a caso, realmente, nós ainda não temos, por falta de equipe. Certo. E aí vocês trabalham para tentar sanar um pouco essas lacunas. O que vocês buscam fazer? Bolsistas? Sim, temos os bolsistas, atualmente 3 bolsistas intérpretes, né? Porque como o código de vaga de intérprete para concurso, né? Para a entrada de novos servidores públicos, está suspenso atualmente. Foi a saída que a universidade encontrou para não dificultar ainda mais as interpretações. Então, nós temos, além de Álvaro, que é servidor intérprete, 3 bolsistas intérpretes. Temos os bolsistas de apoio administrativo também, para dar o suporte interno, né, do setor. E, desde o ano passado, temos alguns bolsistas de apoio que dão suporte ao aluno com deficiência dentro de sala de aula. A gente conseguiu algumas bolsas desse tipo, desse perfil, e tem esses alunos que dão esse suporte em sala mesmo, que normalmente é um colega de turma do aluno, né, que faz o mesmo curso e que está ali dando esse suporte no dia a dia. Resolve um pouco, né? Mas não é o ideal, porque o bolsista, ele é passageiro, né? Não é aquela... A gente não tem aquela permanência, né? E aquela visão profissional mesmo, né? E tem a limitação também dessa questão profissional, né? Da formação do profissional e tudo. Pra gente realmente conseguir dar um atendimento... Isso. Mais correto, né? Vamos dizer assim. É um grande problema hoje, né, no nosso campus. Para cumprir, de fato, essa função que o NASCE tem, né, dentro da universidade, que Larissa já apresentou, que vocês já falaram, essa equipe multidisciplinar que precisa desses diversos profissionais, né, que foi apresentado. Né, os bolsistas, eles têm o papel bem limitado e bem específico, né, o que não substitui, né, a presença e o suporte dessa equipe multidisciplinar. Nós estamos em um espaço acadêmico, né, e aí professores precisam de orientações, precisam, de certa forma, ter um olhar de um profissional, né, específico para aquela demanda pedagógica, aquela demanda lá de sala de aula, que vai precisar também de um suporte para os professores, para os coordenadores de curso. Então, hoje a gente percebe que essa equipe, de certa forma, ela precisa existir com muita urgência, né? Mas estamos aí na expectativa e na esperança que esse cenário mude. E aí, para a gente compreender um pouquinho melhor qual é a situação, né? Assim, quais são os números de hoje que a gente tem de alunos com deficiência no CAA e como tem sido essa permanência, né? O que vocês observam dessa permanência desses alunos no ensino superior, nos nossos cursos? A gente tem um público atualmente de 77 alunos com deficiência e com transtornos, porque os alunos com TDAH, com TEA, também são público do NASCE na UFPE, né? Então, a gente tem no total, no CAA, esses 77 alunos que entraram ou através das cotas para pessoa com deficiência ou se identificaram já depois de estar matriculados na universidade. A gente tem esses 2 perfis, digamos assim, do aluno que já vem identificado desde a matrícula, porque ele entrou através do sistema de cotas, e do aluno que já durante o curso vai se identificar para o NASCE, né? Entrar em contato, informar qual é a deficiência ou qual é o transtorno que ele tem e buscar o suporte. Mas desse total, a gente tem esse público total de 77, mas em atendimento é uma quantidade menor. Que já passaram, assim, pelo NASCE e estão matriculados atualmente, tem acho que uns 24 que já pediram algum tipo de suporte ou que estão atualmente em acompanhamento. Como eu disse, alguns têm bolsistas de apoio em sala de aula, né? A gente tem 3 bolsistas atualmente nos cursos de Física, Comunicação Social e Engenharia Civil. Então, a gente tem esse lado de suporte para o aluno através do bolsista de apoio. E tem os alunos também que solicitam suporte para conseguir a dilação de tempo, que é um direito do aluno, né? Ele tem mais tempo para realizar uma avaliação, para fazer uma prova, entregar um trabalho. É um direito do aluno, tanto na resolução interna da universidade, quanto na lei brasileira, né, de inclusão. E é esse tipo de orientação geral, né, que eu falei que a gente vai dar para as coordenações, que são dispositivos legais que têm que ser respeitados como direito do aluno, e esse tipo de orientação que a gente dá.
Então, dos 77, né, tem esses 24 que já entraram em contato, pediram algum tipo de suporte, e a gente faz essa ponte, a gente tenta fazer essa ponte com a coordenação, as coordenações de curso, para dar essas orientações mais gerais, porque, como eu falei, exatamente pela falta dos profissionais especializados, a gente fica com essa dificuldade de fazer essa escuta mais especializada mesmo do aluno, né? E dar essas orientações. Então, é basicamente isso que nós temos atualmente. E nesses 7. 77 estão todos os cursos, né, Larissa? Isso, de graduação, né? A gente atualmente atende a graduação, né? A gente tem... Não chegou ninguém ainda de mestrado ou doutorado aqui no CAA. Então, esses 77 são alunos das graduações. E eu acho que atualmente a gente só não tem do intercultural indígena, mas dos outros cursos todos, a gente já tem alunos com deficiência ou com transtorno lá no NASCE. E a maioria dos cursos tem algum aluno sendo atendido. E como é que é feita essa identificação? É o próprio aluno, então, se ele não entrou pelo sistema de cotas, né? Aí é o próprio aluno que busca fazer essa identificação. A gente já teve casos do próprio aluno, quando ele sabe da existência do NASCE, né? Esse ano a gente apresentou o NASCE no Integra, né? Que é o projeto de extensão da universidade do início do semestre. Então, quando a gente apresenta o NASCE no Integra, o aluno já fica com aquela informação de que existe um núcleo de acessibilidade. E tem alguns coordenadores e professores que identificam que o aluno tem um transtorno, uma deficiência e encaminham para o NASCE. Então, a gente já teve esses 2 casos, da demanda espontânea do aluno ou do encaminhamento via coordenação ou docente. E essa identificação, ela fica vinculada a um tipo de laudo ou não precisa necessariamente? Sim, a gente solicita que o aluno apresente o laudo para uma forma de organização mesmo do setor, de comprovação, né, desse diagnóstico dele. Certo. E exatamente por essa limitação de profissionais, a gente tem que ter algum tipo de filtro, digamos assim. Então, tem essa exigência, e é também uma orientação do NASCE em Recife, essa exigência, né, dele apresentar o laudo diagnóstico, como uma comprovação. Certo. Realmente. E aí, vocês observam algumas especificidades dentro de cada curso? Ou não, essas necessidades dos alunos, elas são as mesmas, independente do curso em que a pessoa está fazendo? Vocês observam alguma coisa nesse sentido? Ou não, as barreiras são as mesmas? Eu acho que vai variar muito de curso para curso, porque as disciplinas têm características, né, perfis muito diferentes. Por exemplo, por mais que seja um aluno, digamos, com TDAH, se for em engenharia civil ou em design, são abordagens totalmente diferentes, né? Em termos de avaliação, dos conteúdos que tem em sala de aula. Então, vai variar muito nesse sentido, de conteúdo das disciplinas e das especificidades do aluno mesmo. Alguns, como a gente não tem essa equipe para fazer a escuta especializada, às vezes o próprio aluno aponta. Eu preciso da dilação de tempo, preciso fazer a prova num local reservado, porque com os distratores eu não consigo me concentrar, né? Então, às vezes o próprio aluno já aponta, né, algumas questões para a gente. Então, varia muito. Realmente muito caso a caso, e a gente não consegue tratar mais caso a caso assim por essa limitação da equipe. Certo. Legal. Mais alguma coisa nesse tópico, amiga? Vamos pro próximo? Não, vamos. Então, vamos falar um pouquinho sobre a questão dos recursos, né, hoje que a gente tem disponíveis no CAA, ou até recursos que a gente sabe que existem e que poderiam ajudar a diminuir essas barreiras, né, com relação ao ensino superior. A gente tem a Lei Brasileira de Inclusão, né, que foi promulgada em 2015 e que ela garante esse acesso, né, e a existência desses recursos que amenizem um pouco essas barreiras comunicacionais, né, essas barreiras informacionais, enfim, dentro desse contexto de ensino. Então, com relação a isso, o que o NASCE busca fazer dentro dessa questão dos recursos disponíveis, né? Então, nós temos diversos recursos, né? E aí, linkado à Lei Brasileira de Inclusão, existem os recursos tecnológicos, né? De tecnologia assistiva, que aí vão dar esse suporte ao estudante em sala de aula que necessita de alguma adaptação, de alguma adequação nesse contexto.
E aí a gente tem alguns recursos específicos, né, lá no campus. Tem os computadores que são disponibilizados, né, Larissa? Tem as lupas eletrônicas também, né? Mas hoje, como os alunos utilizam muito leitor de tela, né, no celular, o mais importante é que os professores disponibilizem os PDFs acessíveis para eles, né? Então, com um computador ou um tablet com um leitor de tela, isso já ajuda bastante os alunos. A gente tem um aluno atualmente que está com o notebook da universidade, né? O Laboratório de Acessibilidade de Recife tem alguns equipamentos e a gente conseguiu um desses aqui para Caruaru porque o aluno apontou a necessidade. Então, às vezes, vai muito por esse lado também do aluno apontar a necessidade e a gente tentar buscar esse recurso que ele informou que precisava, né? Certo. Como você falou, a lei, ela apresenta quais recursos a universidade ela vai precisar garantir. Então, dentro da universidade vai precisar ter todos os recursos. E aí a gente vai precisar ver com a universidade como garantir esse recurso, né, tecnológico, metodológico, de acessibilidade comunicacional, arquitetônico, enfim, todos esses recursos que estão garantidos por lei, não é? Então, a universidade ela vai precisar encontrar o caminho para que o estudante ele tenha o recurso garantido. Gente, sobre os recursos disponíveis, a gente viu que a gente tem uma quantidade já interessante de alunos nos cursos que precisam de algum tipo de apoio. Quais são as maiores necessidades de recursos que esses alunos apresentam para o NASCE? Hoje a gente vai precisar pensar nesses recursos de forma mais abrangente. Por exemplo, o SIGA, que já está sendo utilizado, né, no campus pelos estudantes, já possui alguns recursos de acessibilidade, como a leitura de tela, né, para os estudantes com baixa visão e cegueira, também o contraste, né, para principalmente os estudantes com baixa visão, mas aí ainda não tem libras para os estudantes surdos. Então aí vai precisar se pensar em algum software ou algo que precise aí estar, sobretudo, direcionado, não é, para esses estudantes. No campus, a gente tem também vários projetos, né, para a gente aperfeiçoar. Inclusive, já dialogamos, né, professora Marcela e professora Rose, com relação à acessibilidade visual, né, do nosso campus, então para os estudantes com deficiência. Então a gente pensa também em, junto com a direção, ver um projeto aí para essa identificação do campus, como as placas de sinalização. Então a gente precisa também, dentro do nosso campus, ainda avançar nessas questões. A sinalização tátil, né? Que a gente ainda não tem, os pisos. Tá? Exatamente. Então, precisamos avançar, não é? Então, está aí como pauta para a gente dialogar com a direção, inclusive conversar também com vocês, para a gente ver quais os caminhos, inclusive, né? Para a implantação desse piso tátil, para a implantação dessas identificações, né, de placas verticais, né, horizontais, que precisam estar espalhadas pelo campus. E a gente sabe, né, que esses recursos eles não vão só apoiar, não vão só ser direcionado a esses estudantes, mas ao campus como um todo, né? Porque aí as placas, a gente sabe que a gente sempre diz, né, limpa a nossa visão quando a gente fica perdido, né? Então a gente vai precisar, e aí é uma dos nossos desafios aí, inclusive de compromisso com a direção em avançar nessa acessibilidade de comunicação, inclusive, né, de sinalização, sobretudo, dentro do nosso campus. Ótimo. E é bom que tu falou nisso, Álvaro, porque já puxou para a nossa última sessão aqui, que é justamente para falar sobre os projetos, né, tanto os atuais como os futuros do NASCE, assim, né? Eu acho que assim, aquele sonho, né, aquilo que a gente sonha de atuação do NASCE, né? E aí eu gostaria que vocês compartilhassem um pouquinho aí
desses planos de vocês como núcleo de acessibilidade no campus do Agreste? Quem me conhece, Larissa, vocês também já me conhecem, eu sou um rapaz muito sonhador, né? Precisa. Que organiza muita coisa, que pensa muita coisa, né? Mas que na prática, né, a gente tem que segurar um pouquinho e trabalhar com o que a realidade permite, né? Aí Larissa vai, Raíssa, vamos aqui, né? Vamos pensar mais. Mas assim, eu tenho muitos projetos, né, para o campus. E sobretudo para a acessibilidade e a inclusão desse público dentro, né, do nosso CA. E aí a gente até estava pleiteando, né, um recurso para a implantação, para a criação de uma biblioteca, né, uma labinateca, que a gente até criou esse... Foi. A gente participou de um edital da FINEP, né, para conseguir recursos para tecnologias assistivas no campus. Que vocês né, participaram que as participaram também. Não fomos contemplados, né, mas foi bom no sentido da gente identificar o que seria o ideal, né, para o nosso campus, em termos de acessibilidade. Eu acho que já Larissa... foi importante para a gente fechar essa rede, né? Eu acho, assim, de pessoas interessadas e com foco nesse objetivo de inclusão. Mas eu vou dizer para vocês que eu acho que eu ainda nem falei para Larissa, né? Vai ser em primeira mão. Em primeira mão aqui, viu? Eu estive participando de uma reunião, né? Como chefe de setor, a gente participa de muita reunião com direção, reitor, pró-reitores, né? E aí eu estava em uma reunião recente com o reitor que trouxe toda a sua equipe de pró-reitores. E lá eles trouxeram diversas informações. Dentre elas, que diversos milhões de reais estariam sendo direcionados para a universidade. E aí a gente viu, né, a possibilidade de trazer de volta o projeto do Labinateca e até pensar, né, novos projetos aí com vocês para a gente trazer esses recursos que a gente sabe que precisa para implantar essas políticas, né, dentro da universidade. A gente sabe que é importantíssimo esse apoio orçamentário e aí é algo que a gente vai precisar depois conversar e dialogar para voltar, inclusive, né, a esse projeto do Labinateca e também de outros recursos, aliás, de outros projetos que a gente pode também agregar e fazer com que o nosso campus ele seja cada vez mais fortalecido, né, no quesito inclusão e acessibilidade. E temos diversos outros projetos. Dentro desse contexto da Labinateca, eu lembro que a gente pensava em um projeto de gravações, né, de audiolivros, não era? De audiolivros, era da bibliografia básica, né, dos cursos, pelo menos dos primeiros períodos, a gente ter isso em áudio para os alunos que têm alguma deficiência visual. Exatamente. Então era uma das propostas. Então aí isso está em stand-by, mas vamos ver aí as possibilidades, né, de criar algum projeto de extensão vinculado aí aos professores para ver como que a gente consegue colocar isso de forma prática, né? Na biblioteca a gente tem uma impressora Braille, né, para os usuários também que utilizam o Braille, né, os alunos cegos que possam utilizar o Braille. Então tem esse equipamento na biblioteca. Então tem diversas formas aí da gente poder aproveitar, sabe, e fazer com que a gente cresça cada vez mais, né? E eu acho que não é um desejo só meu, né? Quando a gente entra nesse contexto, a gente se empodera mesmo, a gente se apaixona, a gente quer fazer, né, com que a realidade mude, com que o cenário ele melhore, né? E eu acredito que estamos todos nesse barco, né, para que a gente possa cada vez mais ir surfando ou ir navegando em ondas que nos leve aos novos horizontes, né, professoras? E a gente está aqui, viu, para dizer que estamos cada vez mais fortalecidos, né, para que esse cenário ele mude, né, para que a nossa universidade
E o nosso CAA, ele também possa ser, eu digo sempre que a gente pode e tem a capacidade de ser referência para outros lugares, né, e para outras universidades. E também é o nosso desafio, o nosso desejo, não é que a gente também cresça, mas que a gente também seja espelho para os outros, né, e que a gente mostre o poder e a capacidade que o Agreste tem de fazer com que as políticas inclusivas, com que as políticas de inclusão, elas de fato se efetivem, né, para a população e que de fato sejam políticas, né, que a população do Agreste merece. Então, estamos aqui para fazer isso acontecer. Ai, meu Deus, já até se arrepia. Muito legal. Ai, ai. Acho que é isso, né, amiga? Pois é. Depois dessa fala, né, a gente até Fechou fica- tudo. Já fechou tudo, né? Mas acho que a gente sonha junto, né? Às vezes eu fico pensando em casa, assim, imaginando o CAA, assim, todo acessível, sabe? Com os pisos táteis sinalizando, com uma central de atendimento, né? Com elevadores. Com elevador, com, assim, né? A gente, Tudo funcionando. na minha cabeça vai ser lindo. Mas a vai gente ser. vai fazer virar a realidade, né? Eu acho que aos pouquinhos a gente vai transformando e fazendo esse trabalho que é essencial, né? Uma garantia, a gente precisa que ele se concretize. Então a gente está chegando ao fim, né, amiga? Infelizmente a gente não pode ficar aqui conversando eternamente, Vai ser né? maravilhosa, mas E a gente tem, então, para finalizar o nosso podcast, a gente tem o nosso querido Dado, né? O nosso Dado inclusivo aqui. Ele tem algumas perguntinhas, né? E aí eu gostaria que cada um de vocês, né, virasse o dado. E aí a pergunta que cair na face superior, vocês Vocês podem respondem. fazer Aí a... joga e deixa a joga pergunta aqui, cair. a pergunta que cair, você responde. Vocês respondem. Que legal. Alguém quer começar? Vai, Larissa, Vai, tu? Ai, queria Vai lá. inspirar em tu. Pra fazer. Ai, o que é? Maior, O maior desafio. Maior desafio. Foi bom. Eu acho que meu maior desafio nesse contexto de inclusão e acessibilidade foi ter chegado no NASCE sem conhecimento dessa área. Eu brinco que eu cheguei realmente de paraquedas assim, e o que eu fui aprendendo foi no contato primeiro com Raíssa, depois com Álvaro, com as professoras também, no dia a dia, realmente. Então, o maior desafio foi chegar sem muito conhecimento dessa área e saber, né, que é muito necessário para a universidade, mas que também falta muita coisa e que a gente vai fazendo o que pode no dia a dia. Quando o Álvaro estava falando dos projetos, eu estava pensando assim, a gente às vezes tem uma ideia de que os projetos são coisas grandes, mas cada passinho que a gente vai dando no dia a dia faz diferença. Às vezes a gente tem uns feedbacks dos alunos que não espera. E eu tive um feedback recentemente de que ele disse que sem o bolsista de apoio, talvez ele já tivesse desistido da universidade. Então, é aquele dia que você pensa assim, essa Valeu briguinha a pena. toda, a luta toda, vale a pena, é um passo de cada vez. Mas meu maior desafio no NASCE, eu acho que foi esse, foi chegar sem conhecimento dessas áreas e ter que realmente ir aprendendo à medida que as questões iam se colocando. Mas, por outro lado, eu cheguei aqui já acho que quase 1 ano e meio já no NASCE, então o desafio também está se transformando em experiência, né? Então, acho que é isso. Eles é uma grande parceira nossa lá, viu, no NASCE. E se não fosse Larissa lá, então o negócio tava feio. Que propaganda. Agora é sua vez, Al, não Agora fica... é tu. Tô você enrolando, está né? Você está enrolando. Vai cá, vai lá. Vou jogar assim pra ver se... 3 palavras que definem o que você faz. Foi forte agora, viu? Resumão aí, em 3 palavras. Minha gente. Sou péssimo pra falar coisa sobre mim. Vai, Álvaro, 3 palavras. 3 palavras. Eu acho que são 3 palavras que eu procuro, né? De certa forma, direcionar o meu trabalho, as minhas lutas e todos os projetos que eu consegui, de certa forma, com a ajuda de muitas pessoas, desenvolver aqui na cidade. Foi empatia, responsabilidade social
e respeito. Então, são 3 palavras que eu considero importantes, não é? Inclusive, dentro desse contexto em que eu atuo e que eu preciso, inclusive, internalizá-las para que eu consiga, inclusive, continuar me fortalecendo, não é? E não esquecer, não é? Independente de onde a gente aspire chegar ou deseje estar, então a gente nunca vai deixar de esquecer, não é, a nossas essência ou que nos moveram a estar nesses lugares. Então, tem outras, mas eu acho que essas são importantes para isso. Sem dúvida. Muito Perfeito, legal. Fechou com chave de maravilhoso. ouro. Então é isso, acho que foi ótimo esse nosso bate-papo, né? A gente adorou, são realmente muitas barreiras, muitas dificuldades que a gente identifica, muita coisa ainda que a gente precisa fazer, mas acho que essa conversa também deu um sopro de esperança, né? De motivação para a gente continuar trabalhando, se unindo para conquistar esse sonho todo que a gente tem de um CA acessível, né? E que as pessoas consigam entrar na universidade, consigam concluir seus cursos, né? E consigam inserção também no mercado de trabalho, que a gente sabe que é outro passo. Sim. Ainda que precisa avançar também, né? Mas a gente fazendo muito bem o nosso trabalho, né, no ensino superior, eu acho que a gente consegue fazer com que essas coisas mudem também ao longo do tempo. Então, a gente aproveita também um pouquinho para saber onde que a gente pode encontrar o NASCE, né? As redes sociais de vocês, os contatos de vocês, aproveitar aí para falar para a nossa audiência. Então, o NASCE atualmente tem o Instagram, né, que é o @NASCECAA. Então, a gente está colocando alguns conteúdos lá e pretende turbiná-lo com a chegada dos nossos novos bolsistas, né, fazer um planejamento legal para 2024, em termos de informações do setor mesmo, institucionalmente, e posts informativos também sobre acessibilidade, sobre inclusão. Então, acho que é principalmente lá. Em termos de redes sociais, a gente, por enquanto, está só no Instagram, né? E quem quiser nos visitar, nós estamos localizados... Fisicamente, estamos na Casa do Estudante, lá no CAA, no Centro Acadêmico do Agreste. Serão então, muito bem-vindos. Pode fazer uma visitinha pessoal também. Vai ter café. A gente pode providenciar. A gente vai sempre dar um jeito para ter o café. Mas eu queria também aproveitar, né? E como vocês estão, sem dúvidas, fazendo esse trabalho brilhante, né? Com esse público aí para o design, queria aproveitar e deixar uma mensagem também para quem nos vê, para quem nos escuta, que trabalha ou que vai e deseja trabalhar, né? Nesse contexto também do design, né? E que entenda, né? Que além de profissionais que estarão no mercado, eles também, vocês também, né? Agora eu vou falar diretamente para vocês, né? Vocês também são importantíssimos nesse processo de construção, não é? E aí, eu não sou especialista da área, mas eu sei que no design tem 3 vertentes, né? Para o estudante ele escolher e atuar, não é? Então, em todos eles, a gente vai precisar que vocês profissionais ou que vocês que estão aspirando estar nesses contextos precisam também serem pessoas sensíveis, empáticas, não é, inclusivas. Então, esse lugar também ele vai fazer a diferença, não é, se vocês também nos ajudarem a fazer com que ele, de fato, seja esse lugar que a gente tanto espera. Não é quando vocês fazem uma peça publicitária, quando vocês fazem um material gráfico, não é quando vocês fazem um produto, quando vocês pensam em um projeto, em um protótipo, e aí esse projeto ele está pronto, não é, ou está pensado para todas essas pessoas. Então é importante a gente pensar, porque não é só apenas um tipo de pessoa, um tipo de público, não é que vai consumir ou que vai ter acesso a esse produto, a esse material que vocês desenvolveram, mas é todas as pessoas. E todas as pessoas são pessoas, não é, que a gente hoje precisa entender que fazem parte de nossos contextos, de nossos cotidianos, né, de nosso trabalho,
e é uma sociedade que é diversa, que é plural, né, que é composta de pessoas com deficiência, que é composta de pessoas negras, trans, e todo esse público que faz, né, a sociedade ser essa sociedade que hoje a gente tem orgulho de dizer que é nossa, que a gente faz parte, e que é essa sociedade também que pode estar dentro da universidade. Então a universidade, ela é de todos e para todos. Então nunca esqueçam disso. Né? Então esse é também o nosso desejo, o nosso recado, que vocês venham fazer parte dela, venham fazer e nos ajudem, né, a defendê-la e a pensar, né, nessa ideia de que ela também precisa ser fortalecida, precisa ser cada vez mais, né, fortalecida e pensada também para todas essas pessoas. Então, contamos com a ajuda de vocês também. Pô, a gente só tem a agradecer, né, amiga? A participação. Foi uma conversa maravilhosa e, assim, super informativa, super leve, que trouxe tanta coisa importante, tanta coisa interessante na nossa área. É isso. Obrigada. Obrigada. Nós que agradecemos, estamos sempre à disposição, viu? Queremos mais, queremos bis. Então é isso, pessoal. Nosso episódio chegou ao fim. A gente espera que vocês tenham gostado, curtido bastante o conteúdo da conversa de hoje. Estejam atentos aos nossos próximos episódios. Vai ter muita gente bacana, muita conversa legal, com profissionais interessantes. E se você está ouvindo pelo Spotify, não deixa de deixar lá as estrelinhas, né? Porque isso ajuda o Spotify a recomendar para mais pessoas. A gente também está no YouTube. Esperamos vocês lá também. E recomenda para os amigos, compartilha geral com a galera para que esse conteúdo chegue o mais longe possível. É isso aí. Obrigada, pessoal. Obrigada.